Olá, estamos iniciando o nosso primeiro podcast intitulado Vozes do Direito, que é o nosso grupo que iniciamos na nossa faculdade EduFor. A princípio não era para ser já de imediato, né, mas por causa da disciplina de Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado, nós estamos antecipando as nossas gravações. E queria apresentar os componentes do nosso grupo, vai estar passando aqui na tela. Mas sou eu, Cirnantes, que estou falando, a doutora Lucinda, a Bruna Mourão, a Rayana Castro, o Anderson Frazão e a Tatiane Andrade. Isso. E a Celiane Pessoa também está conosco, né? E para abrilhantar o nosso primeiro episódio, nós estamos recebendo hoje o professor Diogo Gualhardo, né, que é professor das universidades Selma, IDEA, historiador, advogado, mestre e doutor em ciências sociais. Professor, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço o convite, estou surpreso de que sou o pioneiro, estou inaugurando aqui o podcast de vocês, para mim é uma honra muito grande, uma honra imensa reencontrar você e conhecer seus colegas. Muito bem. Muito o nosso tema é parlamentarismo versus presidencialismo. Certo. Né? Falar sobre essa reformas políticas na América Latina. E quando nós pensamos em um nome para vir conversar um pouco conosco, imaginamos logo de primeiro no seu nome, né? Imaginei que seria a pessoa ideal. E aí, quando eu mandei a mensagem, já tarde da noite, você respondeu lá de imediato. Então... Estou de plantão desde as eleições, desde a campanha, que eu ainda não desliguei. Eu estou de plantão 24 horas por dia. Certo. E eu queria conversar justamente, antes da gente entrar no nosso tema, perguntando sobre essa questão política, né? Você passou um tempo afastado. Isso. E aí, o que foi que motivou você a voltar a disputar um cargo público? Então, eu concorri nas eleições de 2020 a vereador. Era a época da pandemia, as pessoas não estavam saindo, enfim, todo aquele caos. E, de forma assim, surpreendente, eu fiz campanha apenas pela internet e tive um pouquinho mais de 800 votos. Foi assim, uma votação inaugural muito boa. E depois as pessoas ficaram me incentivando, né, a lançar meu nome, enfim, aí concorri novamente. A ideia está feita agora. Tive quase 700 votos, um pouco menor, mas eu não faço aquela campanha tradicional de pagar cabos eleitorais, de comprar voto, de sujar a cidade. Eu fico na internet apresentando ideias. Então, os votos que a gente teve, tanto na primeira campanha quanto na segunda, são votos, eu vou chamar de ideológicos, de pessoas que acreditam nas nossas ideias. Né? Um pequeno grupo de pessoas, né? Mas um pequeno grupo convicto. Né? E isso já me deixa bastante satisfeito. Mas, a princípio, você tinha lançado uma pré-candidatura de prefeito, né? Isso. Aí, o que foi que teve que... Não, foi o partido, ele pensou inicialmente em lançar o meu nome, né? Lançou como pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo, mas eu acho que por questões administrativas internas, a estrutura, enfim, o partido preferiu lançar o Wellington do Curso, né, em aproximadamente maio desse ano. Né? Uhum. E o Wellington do Curso, claro, tem uma estrutura muito maior, tem um nome, é um deputado, parlamentar, enfim. E eu acho até que o partido fez uma boa escolha. Muito bem. E não teve êxito, né? Não conseguiu a eleição, mas você vai continuar? Vai... Outro dia eu estou perguntando isso porque outro dia eu vi nas suas redes sociais alguém lhe dando lá um pedaço de bolo, alguma coisa assim, disse que era para tentando convencer você. Me convencer. Foram os alunos, né? Os alunos fizeram uma festa para mim com bolo. Disse: olha, isso aqui é para você não desistir da vida política. Eu disse: tá bom, estão pedindo, né? Quem sou eu para dizer não? Certo, então vamos entrar aqui no nosso tema, como eu disse, né? Parlamentarismo versus presidencialismo. A Bruna. Eu gostaria novamente de agradecer a sua presença
E esse trabalho, esse primeiro podcast que a gente está fazendo com a sua participação, é sobre, como reforçando o que o nosso colega falou, é sobre o trabalho da faculdade, da professora Ana Cecília, que é presidencialismo versus parlamentarismo. Certo. E a gente vai fazer algumas perguntas para o senhor, para a gente conversar e destrinchar melhor o assunto. Tá bom. Tá bom? De início, professor Diego, para iniciarmos o tema central, poderia nos explicar brevemente as principais características que diferenciam o parlamentarismo do presidencialismo? Certo, beleza. Então, olha só. Parlamentarismo e presidencialismo, né? Então, nós temos aqui os dois principais tipos de organização política das democracias atuais. Então, a diferença fundamental é que o presidencialismo, você tem um chefe de Estado e, ao mesmo tempo, chefe de governo em uma única pessoa com mandato fixo, né? Então, você tem um chefe de executivo e ele acumula essas duas funções. Ele representa o Estado e ele representa o povo, enfim, o eleitor. E a política de governo, né, de seu partido, etc. Então, essas duas funções estão reunidas em uma única pessoa. E ela tem mandato fixo, né, um mandato de 4 anos. No parlamentarismo, não. No parlamentarismo, as funções executivas elas são divididas entre duas pessoas, 2 agentes. O chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e o chefe de Estado, que representa a nação. Então, o chefe de governo ele é partidário, ele representa um partido ou a maioria dos partidos que foram votados. E o chefe de Estado ele representa a nação. Então, o chefe de Estado, no parlamentarismo, ele tem uma postura mais neutra, né? Ele é naturalmente neutro, ele não tem assim, uma vinculação partidária, porque ele representa o todo, né? Então, se ele representa o todo, ele tem que ser neutro, né? O chefe de governo não. O chefe de governo ele representa uma parte. O partido, não, se for um partido de esquerda, então ele representa o partido de esquerda, o pensamento de esquerda. Se ele for de direita, ele representa os políticos ou o pensamento de direita. Enquanto que você tem aquele chefe de Estado que é neutro, porque representa todos, né? Então essa que é a diferença. Perfeito. Historicamente, o que levou a América Latina a adotar amplamente o presidencialismo, enquanto outras regiões optaram pelo parlamentarismo? Isso, essa pergunta é muito boa, né? Nós vivemos abaixo da influência, abaixo geograficamente e politicamente, abaixo da influência massiva dos Estados Unidos, né? Então, o presidencialismo ele foi criado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram essa figura. Não a República. A República já existia quando os Estados Unidos surgiram. Existiam as repúblicas da Itália, as cidades de Veneza, as cidades comerciais, elas já eram repúblicas. A Suíça já era uma república, mas a figura do presidente da República, o presidente, ela foi criação dos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos surgiram, eles já surgiram com a ideia de abarcar toda a América. Então, o pensamento filosófico americano era o seguinte: América para os americanos, né? A doutrina Monroe, América para os americanos. Deixa a Europa lá com a política da Europa lá no Velho Mundo. Nós temos um novo continente, esse novo continente vai seguir a nossa cultura, as nossas diretrizes, né? Então, todos os países da chamada América Latina seguiram o presidencialismo quando se tornaram independentes da Espanha, né? Então, quando as províncias da Prata, do Rio da Prata, que depois vão virar a Argentina, o Chile, a Colômbia, o México, todos eles, quando se tornaram independentes da Espanha, eles adotaram o presidencialismo. Por quê? Por causa da forte influência norte-americana. A exceção foi o Brasil, né? Então, o Brasil adotou um modelo monárquico, semi-parlamentarista, e que prevaleceu durante 60 anos, aproximadamente 6 décadas. Mas aí depois, com a proclamação da República, os republicanos brasileiros trouxeram todo o arcabouço político dos Estados Unidos para o Brasil. Inclusive, a primeira bandeira da República, a primeira bandeira republicana, ela é a bandeira dos Estados Unidos pintada de verde e amarelo, né? Com listras verde e amarelas. O nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, né? República dos Estados Unidos do Brasil. E esse nome vigorou até aproximadamente 1969.
67, eu creio, da Constituição de 67, quando mudou para a República Federativa do Brasil. Mas por um longo período, 80 anos, República dos Estados Unidos do Brasil. Então nós vivemos no continente americano sob a influência política dos Estados Unidos. Tanto que o presidencialismo ele só existe nas Américas e alguns países da África que são democracias relativas, né? Muitos são ditaduras, etc. Sim. Se dizem repúblicas presidencialistas, mas são ditaduras. Mas as democracias estáveis, elas são parlamentaristas, fora do continente americano. Se você olhar para a Europa, nenhum país é presidencialista na Europa, né? Se você for para o Oriente, por outra democracia, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá na América, né? Eles são parlamentaristas. O presidencialismo ele é dos Estados Unidos e da América Latina, principalmente, né? Então é do continente americano. Entendi. Perfeito. Perfeito, brilhante. Isso. Professor, é um prazer tê-lo conosco. Um prazer meu. Recentemente, países como Chile e Peru Sim. têm discutido a implementação do parlamentarismo, né? Uhum. O que o senhor acredita que está impulsionando essa discussão na América Latina? Então, o presidencialismo ele tem uma crise interna que nem os Estados Unidos conseguem resolver. Eu vou tentar explicar essa crise e de como essa crise ela é intrínseca do sistema. Sempre que um presidente é eleito, invariavelmente ele vai representar principalmente o seu eleitorado, né? Sim. Então, eu não vou falar de nenhum país da América Latina agora, eu vou focar só nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Se os republicanos elegem um presidente, esse presidente ele vai governar especificamente para a ideologia republicana. E os democratas, eles não vão ser representados pelo novo governo. Simplesmente porque, olha só, uma diferença muito grande em relação ao parlamentarismo. Se um presidente republicano é eleito, todo o governo, todo o ministério, toda a estrutura do executivo vai ser só de filiados do Partido Republicano, né? E aí você vai ter uma fração da sociedade que votou nos democratas e essa fração não vai ter nenhuma representação no Estado. É como se aquela parte da população não existisse, né? No parlamentarismo, não. No parlamentarismo, o governo é governo de maioria. Só que essa maioria ela tem que ser uma maioria incontestável. Por exemplo, nos países parlamentaristas, é muito difícil um partido ter mais de 30% dos votos. Um partido que tem 30% dos votos é um partido que teve uma grande votação. Então, vamos dizer, por exemplo, que na Espanha, me foge agora o partido, lá o PMDB da Espanha, daqui a pouco eu até me lembro. Vamos dizer que ele tenha 20% dos votos. Ele não consegue governar, porque, afinal de contas, é só um quinto, né? Ele precisa fazer uma coalizão com os próximos 2 partidos mais votados. Sim. Às vezes, por exemplo, se o segundo mais votado for o partido de esquerda, que teve 15% dos votos, ele tem que fazer uma composição de governo, atraindo ministros, membros desses partidos, partido de esquerda, para compor o ministério e fazer uma coalizão de partidos para conseguir uma maioria. Então ele vem 20, mais 15, 35, aí ele precisa de mais 10, ele vai precisar de outra coalizão. Então ele vai ter que chamar muita gente de vários espectros ideológicos para compor o governo. E aí você vai ter uma fração da sociedade muito maior representada dentro daquele novo governo. Entende? Então, isso não tem no presidencialismo. No presidencialismo, como por exemplo foi eleito o Luiz Inácio Lula da Silva, todo o ministério ele vai ser preferencialmente do próprio partido, né? Mas mesmo no Brasil, no caso do Brasil, isso por causa da Constituição de 88, o parlamento aqui foi privilegiado. Tanto que fala-se que o presidencialismo brasileiro é chamado presidencialismo de coalizão, porque a República de 88, o nosso sistema, ele não mora com o parlamentarismo. Ela tem um núcleozinho parlamentarista lá na Constituição, de forma que nenhum presidente consegue governar, em termos práticos, empossando em seu ministério só membros do partido. Ele tem que fazer uma coalizãozinha. Então é por isso que o Luiz Inácio ele foi compor com outros partidos para formar o governo. E assim que fez também o Jair Bolsonaro. O pessoal disse, o Bolsonaro jogou a ideologia fora. O Luiz Inácio jogou a ideologia fora. Não é isso, porque no sistema da nossa Constituição, o presidente não governa sem a coalizão. Porque lá na Constituinte, não sei se vocês sabem, né? A Constituinte ela vinha se encaminhando para o parlamentarismo. Então, na última hora, no apagar das luzes,
eles lançaram o presidencialismo, mas com o plebiscito lá para ser realizado em 1993, 5 anos depois. Né? Então, o desenho era para ser parlamentarista. Aí, de última hora, saiu uma simbiose entre parlamentarismo e presidencialismo, que eu pessoalmente chamo de semi-parlamentarismo, que é algo inusual no mundo, é típico, é uma jabuticaba brasileira, porque nem é o presidencialismo, não é o semi-presidencialismo, que existe em Portugal e na França, e não é o parlamentarismo, uma criação típica brasileira chamada semi-parlamentarismo, em que você tem um presidente que precisa fazer uma coalizão, uma composição com o Congresso. Mas esse desenho ele tem problemas, tanto que nós já tivemos 2 impeachments. Né? E aí eu posso comentar sobre isso depois. Mas essa que é a ideia. Então, o presidente... Se não fizer essa colisão, ele não governa. Ele não governa. Mas só para eu concluir, então, o presidencialismo, por que alguns países têm buscado alternativa parlamentarista? Porque tem uma parte da sociedade que não é representada pelo presidente. O presidente vence, e quanto mais essa votação é próxima uma da outra, por exemplo, 51%, 50,5%, você vai ter do outro lado 49,5% que não vai ter representação no novo governo. Aí as pessoas olham e se perguntam, por que eu tenho que acreditar nisso? Né? Aí as pessoas protestam, aí o governo ele não consegue governar direito, porque ele tem um problema de legitimidade, porque você tem metade da população que não vai ter representação no novo governo. Então, esse problema os Estados Unidos enfrentam. Né? E não é recente. Já pelo menos 20 anos que as votações lá nos Estados Unidos são muito próximas. Não tem uma votação muito distante, assim, tipo 60-40. Está muito perto ali, é 51-49, 52-48. Então está muito perto e o americano ele vive numa crise, tanto que as pessoas... Tem parentes que moram nos Estados Unidos, eles dizem que os democratas, quando o Trump era presidente, eles passavam fazendo sinais obscenos em frente à Casa Branca. Então, ou seja, é um cidadão americano que não se vê representado por aquele agente no monumento ali que é de todos, ou que deveria ser de todos. Então, você tem uma fração da sociedade que não tem esse sentimento de representação. E o inverso também é verdadeiro. Os republicanos não se veem representados pelos democratas, tanto que teve aquela cena lamentável da invasão lá do prédio público dos Estados Unidos, né? Pois é, então essa é uma crise intrínseca do presidencialismo que ele nunca conseguiu resolver. O fato de não abarcar a parte da sociedade que perdeu as eleições. Você falou aí do plebiscito, né, de 93. Eu lembro que proibiram os príncipes de participarem do horário político. Houve todo um trabalho. Com medo da monarquia voltar. Houve todo... Assim, né? Sabe que o plebiscito, na verdade, ele foi inconstitucionalmente antecipado. Né? Se você abrir o ADCT, acho que é o artigo 2º, né? Ele diz que o plebiscito de 93 será realizado no dia 7 de setembro de 1993. 7 de setembro é uma data monárquica, entre aspas, né? Porque é a data da independência do Brasil, né? Que o Dom Pedro, lá nas margens do Ipiranga, proclamou a independência, etc. E está lá no ADCT até hoje. Se você abrir, está lá, 7 de setembro. Não aconteceu no dia 7 de setembro. Ele foi antecipado em 6 meses para 21 de abril de 93, que é a data de Tiradentes, que é a figura republicana. Né? Então, olha só, houve não só uma mudança, parece brincadeira, estratégia, né? Houve essa mudança ideológica, mas você queimou 6 meses de campanha pelo parlamentarismo e pela monarquia, né? Para manter o status quo do presidencialismo. Né? E essa mudança ela foi inconstitucional. Por quê? A modificação ocorreu por uma emenda constitucional ao ADCT. Só que o ADCT é norma super rígida. Ela não comporta emendas, não tem técnica de modificação do ADCT. Propositadamente não tem, porque ele é norma de transição, ele tem que ser super rígido. Né? Sim. Mas aí, para manter a ordem das coisas, né, anteciparam em 6 meses o plebiscito. Coisa brasileira. Brasileiro, né? O brasileiro ainda é muito fiel a leis escritas, né? É meio avesso às leis. E é isso aí. Essa questão do rígido, fugindo até um pouquinho do assunto, é por conta das cláusulas pétreas ainda? Não, as cláusulas pétreas elas são super rígidas, né? Mas os constitucionalistas eles dizem que as leis de transição constitucional, como é o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, eles devem ser super rígidos, porque afinal de contas você está mudando de um estado constitucional para outro. Então você tem regras imutáveis para você adentrar um novo regime. Né?
E aí, mas aí não. Aí aconteceu, por exemplo, essa mudança lá. E eles já fizeram várias depois, no ADCT, né? E é isso aí. Entendi. Na sua visão, o parlamentarismo pode oferecer mais governabilidade e estabilidade política em comparação ao presidencialismo? Olha só, essa pergunta ela é interessante. Quem faz crítica ao parlamentarismo diz assim, olha, o parlamentarismo ele pode eventualmente trazer uma crise política. Eu ouço muito. Por quê? Porque o primeiro-ministro ele não tem mandato rígido. Ele pode ser destituído durante o seu mandato. E destituído como? Quando ele perde a base de apoio. Por exemplo, se o ministro da Economia, indicado pelo primeiro-ministro, traça um plano econômico e esse plano econômico não atinge os resultados, os outros parlamentares vão dizer assim, olha, o plano econômico do teu ministro fracassou, você é o responsável. Então nós vamos retirar o nosso apoio ao governo. Aí o partido que acusa tira os ministros, pede para todos os ministros pedirem demissão, aí ele fica sem a base governativa. Aí o primeiro-ministro renuncia. E aí são convocadas novas eleições. E aí convocou novas eleições, começa do zero. Aí, bora ver quem teve mais votos. Aí o partido que tinha 30% na eleição passada, agora tem só 25%. Aí ele tem que compor com outro que só teve 20%. Aí vai ser mais difícil compor o governo. Aí às vezes não compõe o governo. Aí convoca de novo outras eleições, que é para a população dizer quem é que realmente tem que ganhar. Né? E aí às vezes fica um limbo sem o primeiro-ministro. Né? Isso aconteceu, onde foi que isso aconteceu? Acho que isso foi na Espanha, isso aconteceu na Espanha. Eles ficaram quase um ano sem primeiro-ministro. É como se ficasse assim, quase um ano sem presidente da República. Só que eles disseram, o que aconteceu? A economia cresceu nesse período. Eles já estavam dizendo assim, rapaz, melhor não votar em ninguém, deixa do jeito que está, que vai prosperar. Então, assim, às vezes tem vários governos durante 4 anos de mandato, às vezes tem 3 governos, tem 3 primeiros ministros, né? Aí eles falam de instabilidade política. Isso. Então, só que eu vejo isso como uma vantagem. Por quê? Porque no parlamentarismo você tem mais eleições e as pessoas conseguem fazer o controle de eficiência do governo. Por exemplo, venceu, beleza, venceu, trouxe uma política econômica que não deu certo, sai e faz novas eleições. No presidencialismo não, você tem um mandato rígido. Então tomou posse dia 1º de janeiro, estipulou uma política econômica que não deu certo, pela teoria você tem que aguardar o fim do mandato para aí sim votar de novo. E aí, em 3 anos, dá para fracassar um país inteiro. Né? E mesmo E foi justamente o que aconteceu, por exemplo, no caso da Dilma Rousseff no segundo mandato. A política econômica dela levou o país a um colapso. Não sei se vocês se lembram, nova matriz econômica, né? Sim. A nova matriz econômica provocou, no primeiro ano, a diminuição do PIB em cerca de 2%. No segundo ano, 3%. Aí configura a recessão. Então, em 2 anos, o país retrocedeu 5%. Aí ninguém aguentou mais. Aí cavaram um impeachment para ela. Por quê? Porque o Brasil, como não tem o presidencialismo, não tem a técnica de controle de eficiência, você tem que aguardar o final do mandato. Mas aí ninguém queria apostar mais 2 anos naquilo ali. Né? Então, aí cavaram o impeachment para depor um governo ineficiente. Isso no parlamentarismo seria resolvido facilmente. Mesmo assim, o partido tirar o processo com todo o desgaste e toda a crise política e econômica que veio disso também. Né? Isso. Pois é. E aí no parlamentarismo não deu certo política econômica, tira a base de apoio e convoca novas eleições. Né? Tanto que na defesa do impeachment da Dilma Rousseff, ela diz assim, vocês estão depondo uma presidente legitimamente, presidenta, né, a expressão que eu usava, presidenta legitimamente eleita que teve 51 milhões de votos. Fazia uma nova eleição ali, ver se ela tinha ainda os 51 milhões. Tanto não tinha que isso foi provado quando ela foi candidata ao Senado por Minas Gerais e perdeu. Perdeu. Nem em Minas Gerais ela venceu, que era o estado. Lugar. Pois é. Então, no parlamentarismo, não. Então, não deu certo. Sai e convoca novas eleições. Então, essa possibilidade de ter várias eleições durante um mandato, eu vejo isso positivamente. E não como uma crise política. Crise pior é você aguentar um presidente ruim durante 4 anos. Concordo, professor. É isso aí. E em quais aspectos o senhor enxerga como vantagem do presidencialismo, especialmente em democracias jovens, como as Américas Latinas? Eu vou só concluir a pergunta anterior. Aí por que o Chile e o Peru
estão discutindo o parlamentarismo? Porque a América Latina é um celeiro de crise política. O presidencialismo está muito desgastado. Eu não sei nem por que o Brasil insiste nisso. Logo no começo da Constituição de 88, houve o problema de impeachment de um governo ineficiente, que foi do Fernando Collor, que confiscou as poupanças. Confiscou poupanças. Não, teve gente que se matou. Crises horríveis, pessoas que entram... Não se falava, as pessoas... foi um caos completo. Um governo ineficiente, e aí cavaram também o impeachment, né? Para depor um governo ineficiente. Não era o melhor parlamentarismo? Porque você depor... Fiat Elba, né? Exatamente. Pois o cheque sem fundo do Fiat Elba e os jardins da casa da Dinda. A imprensa noticiava que ele tinha feito um jardim na Babesco, na casa da sogra, né? Na residência da sogra lá em Brasília, e foram olhar a casa da Dinda. Era uma cascata. Uma cascatinha, assim, que qualquer casa de classe média tinha. Então, mas cavaram aquilo ali para destituir um governo ineficiente. Foi a mesma coisa com o Dilma Rousseff. As tais pedaladas fiscais, o Michel Temer fez depois e já tinham feito antes, né? E fazem hoje, né? Que é a antecipação da despesa não prevista. Então buscou-se um tema jurídico, falso, inclusive, porque tanto no caso do Fernando Collor de Mello foi julgado improcedente, o pedido lá, e também no Dilma Rousseff. Buscou-se um elemento jurídico para destituir um governo ineficiente. Então, e a América Latina? Quantas crises políticas a América Latina não atravessa ou não atravessou nos últimos 200 anos? Então, eu acho até que é uma falta de inteligência política continuar insistindo nesse sistema, que é um sistema de muita instabilidade, né? E alguns países mais lúcidos, como o Chile, têm buscado, e eu acho que o futuro para a América Latina, o futuro político, é o parlamentarismo. Não para todos os países, mas para alguns o parlamentarismo ele existe hoje no Canadá, pois o Canadá é um país parlamentarista, né? E quando o Trump ganhou o primeiro mandato, os democratas, a esquerda lá, de forma causuística, disse assim, olha, por que nós não adotamos o modelo canadense? Né? Brincadeira, né? Porque os Estados Unidos eles não vão negar o parlamentarismo assim fácil, o presidencialismo, perdão. Mas é uma questão posta, né? Por causa daquele problema intrínseco que eu falei, né? De falta de representatividade para uma parte da sociedade, né? E agora, respondendo à tua pergunta, eu sou muito avesso a essa expressão jovens democracias, né? Porque se nós olharmos para a história brasileira recente, ela é jovem, entre aspas, porque nós estamos há pouco mais de 30 anos do regime militar, né? A redemocratização foi em 1985. Mas o Brasil tem 200 anos. O Brasil surgiu como nação independente em 1822. Né? A primeira Constituição em 1824. Nossa Constituição, a primeira Constituição, comemorou seus 200 anos no dia 25 de março desse ano. Também ninguém soube disso, né? Porque o brasileiro não conhece história. Sabe não. Mas 200 anos de nação independente. Então, será que é tão jovem assim? 2 séculos, né? Países mais... A Austrália é um país mais novo que o Brasil. A Nova Zelândia, o Canadá é mais novo. Então, dá para chamar de jovem? Eu acho que isso aí é uma expressão muito comum. Muitas pessoas usam essa expressão. Mas eu acho que ela propositadamente foi criada para desvirtuar politicamente as pessoas que falam, né? Nossa democracia, o Estado brasileiro não é jovem, e nós já temos democracias, ou já tivemos democracias contextualizadas, claro, para o passado, em épocas anteriores, né? Na Constituição de 34, no próprio começo da República, nos tempos imperiais. Então, democracias pensadas para aquelas épocas, poderia se... Não o conceito atual de democracia, mas a democracia como ela era concebida nos períodos passados. Então, o país ele não é jovem, né? Ele tem seus 200 anos. Agora, infelizmente, o parlamentarismo, quando ele foi questionado foi proposto durante a ordem republicana, ele foi proposto de forma causuística, especialmente em 1962, para esvaziar os poderes do presidente João Goulart, né? Quando o Tancredo Neves foi o primeiro-ministro, né? E o parlamentarismo na ordem republicana durou apenas 2 anos. Foi entre 61 até 63, quando voltou o presidencialismo, e aí veio o golpe militar, de 64. Então houve um pequeníssimo interstício ali parlamentarista. Eu acho que se usa essa expressão mais justamente por causa das ditaduras, que não só aqui no Brasil, mas na América Latina. Pois é, então, olha só, a experiência republicana e presidencialista na América Latina envolve essencialmente ditaduras militares, né?
Sim. Então, assim, a república, que é democracia. Esse é um erro muito grande associar república com democracia. Basta ver as várias repúblicas ditatoriais que existiram e existem na América Latina. No Chile mesmo, que foi No citado Chile, já, lá ou com o do Pinochet. né? O Pinochet. E é isso aí. Professor, quais desafios políticos e culturais o senhor acredita que países como o Brasil presidencialista, né, enfrentariam ao considerar uma transição para o parlamentarismo? Então, o Brasil, eu falo, não sei se eu falo isso assim tão explicitamente no meu livro. O brasileiro, em geral, ele não tem conhecimentos mínimos nem sobre república, nem sobre monarquia, nem sobre parlamentarismo e nem sobre presidencialismo. Ele não consegue falar conceitualmente sobre nenhuma das quatro formas, né? Então, quando você coloca uma questão cultural, isso é um tema muito interessante, né? Porque as pessoas foram chamadas a votar lá no plebiscito, em 93, para escolher entre presidencialismo e parlamentarismo. As pessoas não sabem falar sobre isso. Mas o que eu digo aqui no meu livro é que nem o jurista sabe diferenciar parlamentarismo de presidencialismo, república de monarquia. Mas né? o senhor está dando Então, um isso show, aí uma aula aqui, eu quero ficar mais aqui. Pois é, mas se você for conversar com a classe Poxa! jurídica, o jurista brasileiro não sabe falar sobre essas coisas. Por exemplo, se ele pegar um avião e descer na Espanha, para fazer uma pós-graduação na Espanha, ele vai chegar numa monarquia parlamentarista. Mas na cabeça dele, ele vai associar a monarquia com absolutismo. E ele não vai saber o que é parlamentarismo, ele vai procurar quem é o presidente da Espanha. Então, por quê? Porque o jurista brasileiro não tem conhecimentos mínimos sobre esses sistemas. Então, meu livro, ele é direcionado para o público do direito, né? Com uma linguagem do direito, não o juridiquês, mas com uma linguagem do direito, uma abordagem do direito, para tentar explicar o que é parlamentarismo, o que é presidencialismo, o que é república e o que é monarquia, né? Então, essa aqui é a ideia. Mas aí, depois que nós tivermos uma classe jurídica preparada, aí o debate vai ser mais rico e aí sim, no segundo momento, ser levado ao eleitor, à população comum que trabalha, que não tem tempo para aprender sobre esses temas. Eu entendo que, principalmente, o profissional do direito tem que ser o ponto de partida para discutir sobre parlamentarismo e presidencialismo. Perfeito. Eu particularmente flerto muito com a monarquia parlamentarista. Isso. Inclusive, a primeira vez que eu conheci O tema. foi no encontro monárquico que teve na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, em 2016. Exatamente. Olha só, tu sabe que até hoje tem gente que fala isso aí. Foi Eu que organizei organizei esse evento. A gente trouxe o Dom João de Orleans e Bragança. Antônio. Não, esse foi o Dom João. O que eu estava era do Antônio. Do Antônio? Inclusive tem foto com ele também. Não. Então, se tu estava com o Dom Antônio, foi um encontro conservador, que foi organizado pelo José Loredo. Foi, exatamente. Foi pelo José Loredo. Não sei se de repente tu foi nos dois. Não, fui só nesse. Então, esse foi mais recente. Acho que foi 2018. 2020. O Dom Antônio é uma figura fantástica. Ele teve problemas de saúde muito, muito, muito severos recentemente, passou internado. Mas ele ele é fantástico. Se conversar com ele, assim, ele é artista plástico, ele pinta quadros assim, lindíssimos, é uma coisa impressionante. Ele tem assim, uma visão cultural, assim, ele não é só político, ele tem assim, uma visão de artista. Eu gostei particularmente de conversar com ele, né? Dizer isso aí. Incrível. Professor, o nosso tempo, como a Lucinda disse, você deu um show. Deu um show, quero Uma ficar mais grande aqui. aula, né? Vamos lá, mais 2 horas aqui. Não, mas que é isso. É só convidar para outra oportunidade. Poxa, professor, eu queria conversar com o Com senhor. mais Com tempo, certeza. a gente ficar aqui umas 2 horas, né? Beleza, obrigado. Ainda vai ser pouco. Exatamente. Deu um show. Obrigado. Perfeito, Então, assim, brilhante. para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para nós, estudantes, né? Não. Que ainda estamos na academia. Tá. O que você tem de conselho para a gente? Tá, né? sim. Então, olha só, que vocês tenham a mente aberta, né? Vocês tentem conhecer o máximo. Esses temas políticos,
Nós vivemos no mundo do direito um mundo muito acanhado, ao contrário do que as pessoas pensam, assim, o doutor, ele se formou, ele sabe muita coisa. O direito, na verdade, ele te conduz, ele te afunila muito, ele te especializa muito, né? E eu acho que a grande luta, as pessoas me falam assim, rapaz, Diogo, tu parece uma enciclopédia. É porque eu tento não ficar preso nessa especialidade, né? Eu tenho a minha especialização como profissional, como advogado, né? Atuo na área de direito administrativo, especialmente defesa de servidores públicos, de empresarial também, mas eu tento não me prender nessa especialidade profissional e sempre buscar outras formas de conhecimento, especialmente na política, né? Na história, nas ciências sociais. Então, acho que uma luta que vocês vão ter é essa de dedicar o tempo, que é a coisa mais cara que nós temos, é mais caro do que dinheiro. Vocês dedicarem o tempo para conhecer outras áreas do conhecimento. Não ficarem tão presos ao direito, porque o direito ele vai te seduzindo, ele vai te... E de repente tu te vê ali especialista em processo civil e aí tu já não sabe mais falar sobre parlamentarismo, entendeu? Então tem que estar sempre com a mente aberta, dedicando tempo para leitura, para outras coisas. Especialmente coisas do Estado, da política, porque é o que as pessoas querem. As pessoas olham para nós, os profissionais do direito, e buscam que nós consigamos as respostas que elas procuram. Assim, por que a política é assim? Doutor, explica por que não é a pessoa que tem as melhores propostas que vence. Sim. Explica por que o país está em crise. Né? Explica o que está acontecendo no direito, lá no STF. Então, aí você tem que estar versado nas coisas do Estado, né? Do poder, da história, para poder você falar. Sim. Grandes livros, por exemplo, quando eu fiz minha graduação em História, por exemplo, um dos livros mais marcantes foi Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Uma bíblia dessa grossura aqui, Os Donos do Poder. Raimundo Faoro era advogado e foi até presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Né? O ministro Vitor Nunes Marques, o título do livro dele, Enxada e Voto. Não, eu vou te dizer, eu vou te passar essa referência bibliográfica. Então, assim, são pessoas do direito que escreveram sobre outras áreas, especialmente a história e as ciências sociais. Né? E eu acho que essa é a minha recomendação. Nós falamos aqui, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre o Ives Gandra, e ele é um dos que escreve poesia. Exatamente, escreve poesia, escreve sobre política, isso é muito importante. Né? Recentemente, uma tese dele chegou até o STF. Eu discordo da tese dele, e isso que eu acho que é o bacana também, Sim. Você não ser doutrinado. Né? Ele defende que o poder moderador na Constituição de 88 foi delegado de forma subreptícia aos militares. É uma tese que eu não concordo, Sim. mas que chegou até o STF, foi julgado pelo plenário do STF. Ele fala porque nas discussões lá, assim ele cita, né? Nas discussões da época se falava isso, né? Sim, sim. Professor, eu estou aqui nas mãos, ganhei de presente, né? Isso. Espero que faça boa leitura. Já valeu o podcast que eu ganhei um livro. Né? E eu vou ler depois, viu? Tu lê primeiro, depois eu leio a gente, né? Sobre a mim. Já está dedicado para ele tem direito de reaver o livro. Princípios de Direito e Política da Coronelismo, da Enxada e Voto. Coronelismo, Enxada e Voto. Isso, livro né? do ministro Vitor Nunes Leal. Então, foca aí, diretor, no livro do mestre Gualhardo. Mestre doutor. Tá à venda Tá lá na MEI, no São Luís Shopping. Sim. Tá? Se eu chegar lá, tem lá o livro. Pronto. A gente já sabe, a gente vai, Lu. E é isso aí. Obrigada. Professor, muito obrigado. De nada, disponho sempre. Muito obrigada. De nada. Eu que agradeço o convite. O senhor deu um show, deu uma aula. Quando eu vou repetir isso, né? Porque não sei se eu falei no início da gravação, mas eu mandei mensagem para ele já era quase meia-noite e ele prontamente já respondeu, ele mesmo marcou o horário. Nos atendeu. Muito obrigado. Mais de nada, disponho sempre. Muito obrigado. E é isso aí, mantenho sempre a mente aberta e busquem outros ramos do conhecimento, não só o direito. Vocês vão se especializar, é da profissão, mas busquem saber sobre política e sobre a história do nosso país, porque as pessoas estão sedentas pela história da nossa nação. Isso, perfeito. Sim, é isso aí. Obrigado. É isso, pessoal. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Mas esse foi o nosso primeiro episódio do Vozes do Direito. Tá vindo mais.
O canal do YouTube vai estar com esse nome lá também, Vozes do Direito. Se inscreve lá, professor, para você acompanhar. E finalizamos por aqui. Lucinda, Bruna, Gualhardo. Beleza. E Obrigada. até a próxima. Obrigado. Até a Obrigado. próxima, professor.